continuação da leitura do Evangelho, que vocês devem ter percebido, lembra muito o de Domingo de Ramos, um pouco dramatizado, com vários narradores e leitores. Então, este áudio é a continuação do dia 19 de abril de 2019, liturgia da Sexta-feira Santa. Vou continuar. Então Pilatos, o narrador 2 diz: ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus. Leitor 1: de onde és tu? Narrador 2: Jesus ficou calado, então Pilatos disse. Leitor 1: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Narrador 2: Jesus respondeu: tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Narrador 2: por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam. Toda a assembleia, todos os fiéis da igreja reunidos dizem: se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declare-se contra César. Narrador 1: ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora, sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, e em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus. Leitor 2: eis o vosso rei. Narrador 1: eles, porém, gritavam. Todo o povo diz: fora, fora, crucifica-o. Narrador 1: Pilatos disse. Leitor 1: hei de crucificar o vosso rei? Narrador 1: os sumos sacerdotes responderam. Todo o povo diz: não temos outro rei senão César. Narrador 2: então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para um lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com os outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: todo o povo dizendo: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Narrador 2: muitos judeus puderam ver o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos. Leitor 2: não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o rei dos judeus. Narrador 2: Pilatos respondeu. Leitor 1: o que escrevi está escrito. Narrador 2: depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, que era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo, disseram então entre si. Leitor 2: não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Narrador 2: assim se cumpria a escritura que dizia: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Narrador 1: assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, vendo-as e ao ver a sua mãe ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Narrador 1: depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Narrador 1: daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo, e depois disso, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, Jesus disse: tenho sede. Narrador 1: havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. Narrador 1: e inclinando a cabeça entregou o Espírito. Aqui é o momento em que todos se ajoelham e fazem aproximadamente 1 minuto de silêncio. Volta, é dado continuidade à leitura. Narrador 2: era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados romanos foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus.
E ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade para que vós também acrediteis. E isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, toda a assembleia fala, não quebrarão nenhum dos seus ossos. Narrador 2. E outra escritura ainda diz, toda a assembleia fala, olharão para aquele que transpassaram. Narrador 1. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com aromas, com faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. Narrador 2. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Aí feito, a leitura longa dessa forma, com várias pessoas fazendo as leituras, em forma de dramatização, o padre faz uma breve homilia e ele inicia a oração universal, que eu não vou falar aqui, porque quem diz é o padre. Mas também a oração universal são praticamente 10 orações breves em que toda a Assembleia fala ao final, amém, porque é pedido que em Cristo se reze pelas grandes necessidades do mundo, pedindo a misericórdia do Senhor Jesus morto. Ao final, então, como não tem a Santa Eucaristia, aí se faz a adoração ao Cristo morto, ao Cristo na cruz. Então é colocado a cruz no meio, na verdade, logo abaixo o altar, para que ao final todos adorem a cruz do crucificado. É feito todo um... existe aí a continuidade do rito litúrgico, só não há o momento eucarístico, o rito eucarístico. Passa para a oração do Pai Nosso, faz-se a comunhão espiritual, digamos assim, e logo, geralmente no final que é feito isso, as pessoas vão lá beijar a imagem do Cristo crucificado em forma de adorar mesmo. Isso não é blasfêmia, não. Isso eu já ouvi do padre há alguns domingos atrás. Devemos realmente adorar a Santa Cruz do crucificado, não a imagem do crucificado que temos em casa, mas a imagem desse momento, dessa memória que fazemos na Sexta-feira Santa, que Cristo morreu na cruz para nos salvar. Também é um ato de adoração. Então não devemos nos envergonhar quanto a isso. Devemos entender, compreender este momento. Entender também que não há comunhão, porque Jesus está morto. Ele vai ressuscitar no domingo da Páscoa. Então também é outro detalhe que as pessoas deveriam compreender melhor, fazer uma meditação a respeito. Então, um ótimo tríduo pascal para vocês. Esse é o segundo momento do tríduo, Logo na sequência, eu vou estar colocando também os áudios da Vigília Pascal, que compreendem várias leituras. Isso vai demandar muitas partes, mas eu acho interessante estar colocando pelo menos as leituras, que são mais de 30, que é o momento da vigília mesmo, tá? Então, vamos lá.